Nunca pensei que eu seria a pessoa ali, olhando para uma pilha de contas atrasadas na bancada da cozinha, com as mãos tremendo enquanto percebia que estava carregando tudo sozinha. Cada real, cada preocupação até de madrugada. Enquanto minha namorada de 14 anos ficava largada no sofá como se nada tivesse mudado. Como é que a mulher com quem construí uma vida, aquela que me fazia rir até a barriga doer, virou alguém que esperava que eu financiasse a existência inteira dela sem mexer um dedo? E a parte mais assustadora? Eu não tinha certeza se tinha força para ir embora ou coração para ficar. Deixa eu voltar um pouco no tempo, porque nada disso aconteceu da noite para o dia. Meu nome é Alex, tenho 32 anos e nos últimos 14 anos eu fiquei enrolada com a Sarah nesse relacionamento de idas e vindas que de alguma forma sempre nos puxava de volta. A gente se conheceu quando eu tinha 18 e ela 19, os dois quebrados, os dois sonhando grande, num apartamento apertado que mal dava para pagar. Ela já tinha um filhinho, o Enzo, que era só um bebê na época, olhos castanhos grandes e um riso que derretia qualquer um. Eu me apaixonei primeiro por ela, depois por ele. A gente teve nossas tempestades, claro, términos que duravam meses, brigas feias que nos deixavam destruídos, mas sempre encontrávamos o caminho de volta. Os últimos 7 anos pareciam estáveis, como se finalmente tivéssemos amadurecido juntos. Eu comecei minha própria empresa de marketing digital há 3 anos, trabalhando no laptop, na sala apertada, até a coisa decolar de verdade. De repente, eu estava ganhando um dinheiro decente, dinheiro de verdade. A Sarah ainda trabalhava no call center, odiando cada minuto daquilo tudo, mas a gente dividia as contas no meio e mantinha o apartamento em pé. Nenhum de nós gostava de cozinhar ou limpar. A gente pedia delivery mais noites do que não, e deixava a roupa suja acumular até não achar meia igual. Eu nunca acreditei naquela ideia antiga de mulher fica em casa e homem traz o pão de cada dia mesmo. A gente era igual, parceira, né? Então quando as coisas ficaram mais corridas para mim, eu fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Contratei uma diarista para vir 2 vezes por mês. Era um luxo, claro, mas devolvia nossos fins de semana. A Sarah brincava com isso. Graças a Deus você é a chefe agora. E eu ria, puxando ela para perto no sofá enquanto o Enzo jogava videogame no quarto ao lado. A vida parecia boa, equilibrada. Aí, 10 meses atrás, tudo mudou. A Sarah perdeu o emprego. Demissão em massa, como chamaram. Ela chegou em casa aquela tarde com os olhos vermelhos e uma caixa de papelão com as coisas dela, a voz falhando enquanto me contava que tinham mandado ela embora com 2 semanas de rescisão. Eu segurei ela enquanto chorava, acariciando o cabelo dela e prometendo que a gente ia resolver. Eu cuido da gente, eu sussurrei. Minha empresa tá indo bem, a gente vai ficar de boa. E nas primeiras 2 semanas, eu realmente acreditei nisso. Eu paguei o aluguel, as compras do supermercado, a gasolina do carro dela, as coisas da escola do Enzo, tudo. Ela passava os dias mandando currículo, ou pelo menos era o que dizia. Eu saía do meu home office na hora do almoço e encontrava ela de legging, cabelo preso num coque bagunçado, rolando o celular no sofá. Conseguiu alguma coisa hoje? Eu perguntava com calma. Ela dava de ombros, me dava um beijo na bochecha e falava algo tipo: o mercado tá uma merda agora. Eu acreditava. Queria acreditar. Mas as semanas viraram meses e as candidaturas diminuíram. A diarista continuava vindo, mas agora só eu pagava. A Sarah começou a dormir até mais tarde, deixando louça na pia da noite pro dia. Eu entrava na cozinha depois de um dia inteiro de calls com clientes, as costas doendo de ficar curvado no laptop, a cabeça girando com faturas e prazos, e a visão daqueles pratos incrustados me acertava como um tapa. Meu estômago apertava, uma raiva quieta subindo que eu ainda não sabia nomear. Eu colocava a louça na lava-louças eu mesma, dizendo para mim que não era grande coisa. Afinal, eu também ficava em casa o dia todo. Mas a diferença é que eu estava trabalhando, me dedicando, construindo algo que pagava o teto sobre nossas cabeças, a comida na geladeira, os tênis que o Enzo estava descalçando a cada 3 meses. Uma noite, uns 4 meses depois que ela perdeu o emprego, eu finalmente falei algo. A gente estava no sofá depois que o Enzo foi dormir. A TV passava um programa qualquer, mas eu não conseguia focar.
Meu peito estava pesado, como se tivesse um peso que eu não conseguia tirar. Sara, eu comecei, voz baixa para não acordar o menino. Eu tenho pensado... Talvez você pudesse assumir a cozinha e a limpeza por um tempo? Só até você achar algo. Eu tô arcando com todas as contas agora e tá começando a pesar. Ela olhou para mim, sobrancelhas erguidas, aquele brilho defensivo familiar nos olhos. Você também fica em casa o dia todo, Alex. Não é como se você estivesse no escritório fora. A gente tá os dois aqui. O tom dela era leve, mas caiu como um tijolo. Eu tentei explicar, com paciência, juro, que meus dias eram cheios de reuniões, sessões de estratégia, correndo atrás de pagamentos. Os dela não eram. Ela só balançou a cabeça. Você tá ganhando bem agora. Isso não significa que eu tenho que ser sua empregada. Foi a primeira rachadura. Eu senti no estômago um frio de ressentimento que eu não esperava. Eu amava ela, Deus, ainda amo. Mas naquele momento, olhando para as embalagens de delivery na mesa de centro que ela nem tinha jogado fora, eu me perguntei quando a gente tinha parado de ser um time. Engoli, mudei de assunto e fomos dormir como se nada tivesse acontecido. Mas aquela noite, deitado no escuro com a respiração dela calma do meu lado, minha mente disparou. Eu estava sendo injusta? Ela tinha passado por muita coisa. Mãe solteira aos 19, pulando de emprego em emprego que nunca duravam. Talvez precisasse de tempo para se recuperar da demissão. Eu disse para mim mesma para dar espaço para ela. Até aumentei a diarista para 1 vez por semana, só para manter a paz. Os meses continuaram passando, porém. Com 6 meses, a geladeira era um campo de batalha. Leite vencido, sobras mofadas que ela enfiava lá e esquecia. Eu levantava para pegar um copo d'água à meia-noite depois de uma call tarde com o cliente, acendia a luz e o cheiro me acertava primeiro, azedo, abandonado. Minha garganta apertava e eu ficava ali de pijama, coração acelerado, pensando: isso não é como as coisas deviam ser. Eu não sou mãe dela. Não sou colega de quarto com benefícios. Tentei conversar de novo, mais suave dessa vez. Amor, eu entendo que você está estressada com o trabalho, mas a cozinha tá uma bagunça e a diarista vem amanhã. Você consegue pelo menos dar um jeito nisso hoje à noite? Ela suspirou, revirou um pouco os olhos. Você tá sempre em cima de mim por causa disso agora. É como se o dinheiro tivesse te mudado. Mudado? As palavras doeram tão fundo que eu senti nos ossos. Eu não era quem tinha parado de contribuir. Eu era quem estava me afogando em responsabilidade, enquanto ela tratava cada dia como férias. No 8º mês, o Enzo começou a notar a tensão. Ele tem 8 anos agora, esperto, observador, com o sorriso rápido da Sara. Ele me perguntava por que eu parecia cansado o tempo todo, e eu bagunçava o cabelo dele e mentia. Só coisa do trabalho, campeão. Mas por dentro eu estava rachando. Eu pegava a Sara no sofá de novo, celular na mão, rindo de algum vídeo enquanto eu equilibrava as contas no escritório, me perguntando por quanto tempo mais eu conseguiria aguentar antes de quebrar. Ela recebeu a restituição do imposto de renda mais ou menos nessa época, quase R$ 2.000, e eu esperei, torcendo para que ela oferecesse pelo menos uma parte para as contas. Não ofereceu, nenhuma palavra. Eu tive que pedir, com a voz falhando um pouco de frustração. Ei, tem chance de você ajudar com a conta de luz? Tá vencendo logo. Ela olhou genuinamente surpresa, como se a ideia nunca tivesse passado pela cabeça dela. Eu achei que você estava cuidando disso. Aquela noite eu sentei na beira da nossa cama depois que ela dormiu, olhando para a parede até os olhos arderem. Meu peito doía com essa mistura pesada e sufocante de amor e exaustão. Eu lembrava dos primeiros tempos, como a gente ficava acordada conversando sobre o futuro, como ela me incentivava quando eu apresentei a ideia da empresa pela primeira vez. Para onde tinha ido aquela mulher? Aquela que lutava por nós. Agora parecia que eu estava financiando uma amizade com despesas extras. A gente ainda se dava bem na superfície. Noites de filme, piadas internas, o jeito que ela me beijava bom dia. Mas por baixo, estava vazio. Eu pagava por tudo. O seguro do carro dela, o programa depois da aula do Enzo, as compras que ela fazia sem perguntar se eu podia bancar aquela semana.
E em troca, nada. Nenhuma urgência para procurar emprego, nenhum esforço na casa, só expectativa. Eu comecei a acordar mais cedo que o normal, saindo da cama antes dela se mexer, fazendo café na cozinha quieta só para ter um momento para respirar. O silêncio daquelas manhãs parecia alto, pesado, com todas as coisas que eu queria dizer, mas não conseguia. Eu ensaiava as conversas na cabeça, calmas, lógicas, mas toda vez que tentava na vida real, as palavras embolavam. Eu sinto que a gente é só colega de quarto. Eu finalmente soltei uma noite durante o jantar que eu tinha pedido porque ela não cozinhou. Ela parou, garfo a meio caminho da boca e me acertou com: "Você trabalha de casa, Alex. Não é como se você estivesse exausta de ir e vir. A gente devia dividir as tarefas como sempre." A voz dela era tão direta, como se os últimos 10 meses não tivessem acontecido. Como se eu não fosse quem estava tendo as economias sugadas todo santo dia. O ressentimento foi se construindo devagar, como água subindo atrás de uma represa. Eu me pegava olhando feio para o cesto de roupa transbordando no corredor, o maxilar tão apertado que doía. Eu pensava em quanto dinheiro eu poderia economizar se fosse só eu e o Enzo, ou até só eu, sem mais financiar alguém que tratava meu salário suado como um caixa eletrônico infinito. Mas aí eu olhava para Sara dormindo tranquilamente do meu lado, o rosto suave na luz do abajur, e meu coração se apertava de culpa. 14 anos. Enzo me chamando de mamãe Alex desde os 5. As altas e baixas que a gente sobreviveu. Eu estava mesmo pronta para jogar tudo fora por causa de louça e dinheiro? O ressentimento foi se construindo devagar, como água subindo atrás de uma represa. Eu me pegava olhando feio para o cesto de roupa transbordando no corredor, o maxilar tão apertado que doía. Eu pensava em quanto dinheiro eu poderia economizar se fosse só eu e o Enzo, ou até só eu, sem mais financiar alguém que tratava meu salário suado como um caixa eletrônico infinito. Mas aí eu olhava para Sara dormindo tranquilamente do meu lado, o rosto suave na luz do abajur, e meu coração se apertava de culpa. 14 anos. Enzo me chamando de mamãe Alex desde os 5. As altas e baixas que a gente sobreviveu. Eu estava mesmo pronta para jogar tudo fora por causa de louça e dinheiro? Eu tentei empurrar para baixo, focar no que era bom. A gente ainda ria junto. Deus, a gente ria. Noites tarde, quando Enzo dormia, a gente se enrolava debaixo da mesma manta e maratonava aqueles realities bobos que ela adorava, a cabeça dela no meu ombro como se nada estivesse errado. Ela traçava círculos preguiçosos no meu braço e sussurrava como estava orgulhosa da minha empresa, como se sentia sortuda. Naqueles momentos, o amor parecia real de novo, quente e familiar, e eu me convencia que o ressentimento era só o estresse falando. Meu negócio tinha explodido de jeitos que eu nunca imaginei. Clientes mandando e-mail a toda hora, faturas se acumulando, aquele tipo de pressão que deixava meus ombros travados já no meio do dia. Talvez eu estivesse projetando. Talvez só precisasse me comunicar melhor, como nos vídeos de terapia do TikTok que ela me mostrava às vezes. Mas a manhã seguinte sempre batia como um reset. Eu acordava às 6, saía da cama antes do alarme tocar e andava de meia para a cozinha. O chão estava grudento de algum derramamento que ela ignorou na noite anterior. A pia cheia de pratos, um sanduíche pela metade mofando no balcão. Meu estômago revirava. Não de fome, mas daquele sentimento pesado e afundando de que essa era a minha vida agora. Eu ficava ali, na luz fraca que entrava pelas persianas, caneca de café na mão, e repassava cada conversa na cabeça. Eu já tinha tentado 3 vezes. A primeira foi gentil, a segunda mais firme, a terceira, eu nem sei. Eu sentei ela na mesa de jantar uma tarde enquanto o Enzo estava na escola, meu laptop fechado pela primeira vez, e expus da forma mais calma que consegui. Sara, eu tô me afogando aqui. Tô pagando tudo. O aluguel vence mês que vem, o Enzo precisa de chuteiras novas pro futebol e a conta da diarista tá me matando. Você fica em casa o dia todo. Será que você podia só cuidar das coisas da casa? Cozinhar algumas noites na semana? Significaria tudo pra mim. Os olhos dela ficaram sem expressão, aquela parede defensiva subindo. Você também fica em casa, Alex. Não é como se você estivesse escravizado numa fábrica. E, sinceramente,
Sua empresa é só você no Zoom de moletom. A gente é igual, lembra? As palavras acertaram como um soco nas costelas. Igual? Eu queria gritar que meu Zoom de moletom tinha pago a parcela do carro dela mês passado quando ela esqueceu de renovar o seguro. Mas eu mordi a língua até sangrar, assenti como um idiota e voltei para o escritório com o peito apertado e os olhos ardendo. Piorou depois que a restituição dela chegou. Quase R$2.000, o suficiente para cobrir as compras de um mês ou dar uma aliviada na conta de luz que não parava de subir. Eu esperei uma semana inteira, o coração torcendo para que ela me surpreendesse. Talvez deslizasse o envelope na mesa ou falasse: "Ei, essa eu pago." Nada. Ela gastou em roupas novas para ela e um jogo para o Nintendo Switch do Enzo, postando selfies no Instagram com legendas tipo: "Me tratando depois de um ano difícil." Eu vi isso durante uma call com um cliente e meu sangue ferveu. Aquela noite eu não consegui segurar mais. O Enzo estava na cama, o apartamento quieto exceto pelo zumbido da geladeira. Eu encontrei ela no sofá, pernas dobradas debaixo dela, rolando o celular de novo. "Sara", eu disse, voz baixa, mas com um tom mais afiado do que eu queria. "A restituição? Você não pensou em oferecer nada para as contas?" Ela piscou para mim, genuinamente confusa, como se eu tivesse pedido para explicar física quântica. "Eu achei que você estava cuidando disso, amor. Você que está ganhando dinheiro grande agora." Dinheiro grande. A frase ecoou na minha cabeça a noite toda. Eu fiquei acordado olhando para o teto, repassando, sentindo a bile subir na garganta. Isso não era parceria. Isso era eu bancando uma colega de quarto que, por acaso, dividia minha cama. A situação com a diarista virou uma humilhação semanal. Toda quinta de manhã, a Maria batia pontualmente às 10, o aspirador zumbindo pelas paredes enquanto eu tentava focar nos e-mails de trabalho. Eu tinha que puxar a Sara de lado na noite anterior, coração acelerado como se eu estivesse pedindo um favor em vez de decência básica. "Ei, será que você consegue pelo menos limpar as bancadas da cozinha antes da Maria chegar? Fica constrangedor quando ela tem que mexer nas nossas coisas." A Sara suspirava, revirava os olhos daquele jeito que fazia minha pele arrepiar e murmurava: "Tá bom, tanto faz." Metade das vezes ela fazia um serviço meia-boca. Louça enfiada na lava-louças, mas sem ligar, migalhas espalhadas como confete. A Maria me dava olhares de pena quando eu pagava ela, e eu sentia o rosto queimar. Eu comecei a temer as quintas mais que as segundas. Uma semana explodiu. Eu saí do escritório às 9h30 para pegar água e encontrei o lugar exatamente como na noite anterior. Caixas de pizza empilhadas, meias no chão, deveres do Enzo espalhados por tudo. A Sara ainda estava na cama. Eu acordei ela, voz tremendo. "A Maria chega em 30 minutos. A cozinha parece que explodiu uma bomba." Ela sentou, cabelo desgrenhado, e rebateu: "Você também fica em casa o dia todo. Por que sempre cai tudo em mim agora? Só porque você paga não te faz dono do pedaço." As palavras ficaram no ar entre a gente, pesadas e feias. Eu senti as mãos tremerem enquanto me afastava, me trancando no escritório enquanto a Maria trabalhava em volta da bagunça. Minha mente girava em círculos. Será que ela estava certa? Eu estava virando uma espécie de babaca arrogante? Mas não. Cada fatura que eu pagava, cada noite que eu passava respondendo clientes enquanto ela tirava soneca, me dizia o contrário. Eu era quem mantinha as luzes acesas. Literalmente. O Enzo também começou a perceber, coitado do menino. Ele tem 8 anos, mas é esperto. Sempre foi. Uma tarde de sábado a gente estava no parque, só ele e eu jogando bola enquanto a Sara fazia compras, que de alguma forma viravam 3 horas no shopping. Ele pegou a bola, abraçou no peito e olhou para mim com aqueles olhos grandes. "Mamãe Alex, por que você parece bravo o tempo todo agora? É por causa do emprego da mamãe?" Minha garganta fechou tão rápido que mal consegui responder. Eu ajoelhei na grama, o sol quente nas minhas costas, e puxei ele para um abraço que provavelmente durou demais. "É complicado, campeão", eu sussurrei, voz falhando. "Mas eu amo você e a mamãe demais. A gente está resolvendo." Ele assentiu no meu ombro, mas eu senti o peso. O jeito que ele tinha começado a me ajudar a descarregar as compras sem pedir, como se tentasse carregar um pouco da carga também. Aquela noite eu chorei no banho,
água quente batendo nos ombros, me perguntando como eu tinha deixado chegar a esse ponto. 14 anos de história, um menino que me chamava de mãe, e eu aqui, me sentindo a vilã por querer um mínimo de respeito. A vibe de amizade que ela vivia falando estava me matando devagar. A gente ainda se abraçava no sofá, ainda trocava aqueles beijos suaves de boa noite, mas agora parecia oco. Como se eu estivesse fingindo afeto enquanto meu cérebro calculava cada despesa. Gasolina no carro dela, R$ 80 semana passada. Compras que ela fez por impulso, mais 120. Minha conta poupança encolhendo enquanto a dela ficava intocada. Eu sentava na mesa depois do horário, olhando para as planilhas até os números borrarem, pensando como seria libertador ficar sozinha. Sem mais pisar em ovos com os humores dela, sem mais engolir a frustração até queimar como ácido na barriga. Só eu, o Enzo e a paz quieta de uma casa que ficava limpa porque eu escolhia. Mas aí a culpa batia. Memórias dela me segurando no meu primeiro fracasso nos negócios. O jeito que ela esfregava minhas costas quando o Enzo tinha pesadelos e eu não sabia o que fazer. Amor e ressentimento se misturavam até eu não conseguir distinguir um do outro. Eu tentei uma última conversa grande 2 semanas atrás. A gente estava na sala depois do jantar, delivery de novo, porque cozinhar parecia esforço demais para os dois agora. O Enzo dormindo, a TV desligada pela primeira vez. Eu peguei as mãos dela por cima da mesa de centro, minhas palmas suadas. Sara, eu te amo mesmo, mas eu não consigo continuar assim. Tô pagando tudo e parece que você desligou. Nenhuma procura de emprego, nenhuma ajuda por aqui. Eu sinto que a gente é só colegas de quarto com contas extras. A gente consegue consertar isso? Juntos? O rosto dela amoleceu por um segundo, olhos brilhando, e por um instante eu pensei que talvez, finalmente, a gente fosse conseguir. Aí ela puxou as mãos. Você tá fazendo parecer que eu tô te usando. Eu perdi o emprego, Alex. Tô tentando. Mas você fica em casa o dia todo no seu pequeno império. Por que a gente não consegue só dividir as coisas como antes? A esperança se estilhaçou. Eu senti a represa rachar de vez, a água correndo. Minha voz falhou quando eu disse. Porque antes a gente contribuiu os dois. Agora sou só eu. Ela levantou, foi pro quarto e fechou a porta sem dizer mais nada. Aquela foi a noite em que tudo mudou de verdade. Eu fiquei ali sozinho no sofá, o apartamento escuro exceto pelo brilho do poste através das persianas, e senti as lágrimas finalmente virem, quentes, silenciosas, do tipo que te deixam vazia. Meu coração batia forte contra as costelas como se quisesse escapar. Eu não estava só sobrecarregada mais. Eu estava cansada de fingir que isso era ok. Mas ir embora? Deus, o pensamento me aterrorizava mais do que ficar. O rosto do Enzo passou na minha mente. O riso da Sara ecoando de todos aqueles anos atrás. Que diabos eu devia fazer agora? A manhã seguinte amanheceu cinza e pesada. Aquele tipo de luz que entra pelas persianas baratas e deixa tudo com cara de lavado. Eu acordei com olhos inchados e uma dor de cabeça que martelava atrás das têmporas como um tambor. A Sara já estava de pé, andando pela cozinha daquele jeito quieto e evasivo que ela faz quando sabe que passou do limite, batendo louça só o suficiente para anunciar que estava ali, mas não o suficiente para limpar de verdade. Eu fiquei na cama mais uns minutos, olhando para as rachaduras no teto que eu tinha memorizado ao longo dos anos, minha mente uma tempestade de e se? E se eu parasse de pagar tudo? E se eu falasse na cara que não conseguia mais? E se o Enzo tivesse que escolher entre a gente? O pensamento torceu minhas entranhas até eu me sentir enjoada. Eu me arrastei para fora, joguei água fria no rosto e entrei na cozinha como se estivesse pisando num campo de batalha. Ela não olhou para mim. Café tá pronto, murmurou, deslizando uma caneca no balcão sem encontrar meus olhos. Eu peguei, o calor entrando nas palmas, mas não descongelou o gelo no meu peito. Obrigada, eu disse, voz neutra. O silêncio se esticou, grosso e sufocante, quebrado só pelo pingai da torneira que ela ainda não tinha consertado. O Enzo entrou arrastando os pés então, mochila meio aberta, esfregando o sono dos olhos. Bom dia, mamãe Alex. Bom dia, mãe. Ele subiu no banquinho e eu forcei um sorriso, bagunçando o cabelo dele enquanto meu coração rachava um pouco mais. Ele não merecia essa atenção, esse desenrolar lento acontecendo bem na frente dele.
Eu fiz o lanche dele, sanduíche de pasta de amendoim, fatias de maçã, a mesma coisa que eu fazia todo dia de escola há meses agora, enquanto a Sara rolava o celular na mesa, pernas cruzadas como se tivesse todo o tempo do mundo. Minhas mãos tremiam enquanto eu fechava a sacola. Cada zíper da lancheira parecia mais um prego no caixão do que a gente era. Aquela tarde, a represa finalmente estourou. Eu estava no meio de uma Zoom com um cliente, fone no ouvido, tentando fechar um negócio que podia cobrir o aluguel do mês que vem, quando ouvi o estrondo vindo da sala. Eu mutei no meio da frase, coração na garganta, e corri para fora. A Sara tinha derrubado um copo cheio de refrigerante na mesa de centro, líquido marrom grudento, empoçando no tapete que a gente tinha comprado juntos anos atrás. Ela só estava ali, parada, olhando para aquilo, celular ainda na mão. Merda, ela disse baixinho, como se não fosse nada. Sem papel toalha, sem esforço, só olhando. Eu senti o calor subir no rosto, o pulso rugindo nos ouvidos. Sara, eu sibilei, tirando o fone. Eu tô numa reunião, será que você consegue limpar isso, por favor? Ela olhou para cima, irritação passando pelo rosto. É só um derramamento, Alex, relaxa. Você também tá em casa, podia ajudar. As palavras acertaram como gasolina no fogo que eu tentava abafar há meses. Eu cheguei mais perto, voz baixa, mas tremendo com tudo que eu tinha segurado. Ajudar? Eu faço tudo. As contas, as coisas do menino, o trabalho que realmente paga esse teto. Você fica aqui o dia todo e não consegue nem limpar um maldito derramamento antes que manche? Os olhos dela se arregalaram, depois se estreitaram. Lá vem de novo. Por que você paga pode me dar ordens? Eu te disse, a gente tá os dois em casa. Não é culpa minha sua empresa chique te fazer achar que é melhor. Melhor? A acusação queimou tão fundo que senti gosto de metal na língua. Eu queria gritar que minha empresa chique era o motivo do Enzo ter teto, comida e chuteiras de futebol, não alguma árvore mágica de dinheiro. Em vez disso, lágrimas pinicaram meus olhos, quentes e indesejadas. Eu não acho que sou o melhor, eu sussurrei, voz falhando. Eu só quero me sentir parceira de novo. Não como se eu fosse seu caixa eletrônico e sua diarista numa pessoa só. A porta do quarto do Enzo rangeu no corredor. Ele devia ter voltado mais cedo da escola, que era meio turno, e eu vi o rostinho dele espiando, olhos arregalados de preocupação. A Sara notou também, e por um segundo os ombros dela caíram, a briga saindo dela. Mas ela não pediu desculpas, só pegou um pano, deu umas batidinhas meia boca no derramamento e foi pro quarto, deixando o tapete molhado e manchado. Eu terminei a chamada no piloto automático, voz firme por fora, enquanto por dentro eu me estilhaçava. Depois que desliguei, eu afundei no sofá, o ponto molhado encharcando minha calça, e enterrei o rosto nas mãos. O apartamento cheirava a refrigerante derramado e delivery velho, um lembrete azedo de como a gente tinha caído longe. Minha mente corria por memórias que eu tentei enterrar. A noite que o Enzo nasceu e eu segurei a mão da Sara o tempo todo, prometendo que sempre estaria lá. O fim de semana que a gente dirigiu para o interior com nada além de uma cooler e um do outro, rindo até chorar. Onde estava aquele nós? Aquele que dividia tudo porque se amava, não porque um tinha salário. Agora parecia que eu era a única remando o barco enquanto ela sentava, tomando sol, esperando que eu lidasse com as ondas. A culpa se misturava com a raiva. Culpa por nem pensar em ir embora, por imaginar uma vida onde eu não tinha que implorar por ajuda básica. Mas o ressentimento estava mais alto agora, um rugido nos meus ouvidos que abafava o amor que eu ainda sentia tremeluzindo lá no fundo. Os próximos dias viraram um borrão de normalidade forçada. A gente não brigou mais alto, mas o ar entre a gente crepitava com isso. Eu saía do escritório para almoço e encontrava ela no sofá, louça do café da manhã ainda empilhada na pia. Eu mordia a língua até doer. Lavava eu mesmo enquanto as costas doíam das horas que eu já tinha colocado naquela manhã. O Enzo me olhava às vezes, quieto e perceptivo demais para a idade dele. Uma noite depois do treino de futebol, enquanto eu dirigia ele para casa com o rádio baixo, ele perguntou com vozinha: "Você e a mamãe vão terminar, como daquela vez antes?" A pergunta tirou o ar dos meus pulmões. Eu apertei o volante com mais força, juntas brancas, e parei no estacionamento para poder olhar para ele direito.
os postes de luz acendendo lá fora, jogando brilhos laranja no rosto preocupado dele. Eu não sei, campeão, admiti, voz crua e honesta, de um jeito que eu não tinha sido com a Sarah. Eu amo sua mãe demais, mas às vezes os adultos têm que descobrir se ainda estão fazendo um ao outro feliz. Ele assentiu, mordendo o lábio, e esticou o braço para me abraçar do banco de trás. Eu amo vocês dois, sussurrou. Aquele abraço me quebrou mais do que qualquer briga. Eu chorei o caminho todo para casa depois de deixar ele na casa de um amigo para dormir. Lágrimas silenciosas escorrendo enquanto as luzes da cidade passavam borradas. A Sarah estava esperando quando eu voltei. O apartamento estranhamente arrumado. Ela claramente tinha feito um esforço dessa vez. Marcas de aspirador ainda visíveis no tapete. Ela tinha cozinhado também. Macarrão, simples mas quente. Vapor subindo dos pratos na mesa. Meu coração deu um pulo com uma mistura de esperança e suspeita. Eu pensei que a gente podia conversar, ela disse baixinho, puxando minha cadeira. A gente sentou e pela primeira vez em semanas, os olhos dela seguraram os meus sem a parede. Eu ouvi o que você disse outro dia, soube se sentir como colegas de quarto. Doeu, mas talvez você tenha razão. Eu tenho tido medo de procurar emprego de novo. A demissão me bagunçou mais do que eu demonstrei. Ela esticou a mão por cima da mesa, os dedos roçando os meus, e naquele toque eu senti 14 anos de história me puxando. O amor ainda estava lá, enterrado na bagunça, quente e familiar. A gente conversou por horas aquela noite, conversou de verdade. Sobre dinheiro, sobre tarefas, sobre como o meu sucesso tinha mudado tudo sem a gente perceber. Ela prometeu começar a mandar currículos de novo, ajudar mais na casa. Eu prometi ter paciência, parar de contar cada real como num placar. A gente até riu um pouco, aquele riso antigo que costumava iluminar a sala, e quando fomos dormir, ela se aninhou em mim como antes. Meu peito relaxou pela primeira vez em meses. Talvez esse fosse o ponto de virada. Talvez a gente pudesse reconstruir. Mas na manhã seguinte, a esperança sumiu como névoa matinal. Ela dormiu até tarde de novo. A louça do nosso jantar de conversa exatamente onde tinha ficado. Nenhum currículo aberto no laptop dela. Nenhuma mensagem dizendo que tinha falado com contatos antigos. Eu fiquei na cozinha, café esfriando na mão, e senti o ressentimento voltando, mais frio e afiado do que nunca. Não era mais só sobre limpar ou cozinhar. Era o padrão. O jeito que ela conseguia prometer com os olhos cheios de lágrimas e depois cair de volta na mesma rotina. Eu pensei no dinheiro que eu poderia economizar, na paz que eu poderia ter, na versão de mim que não ficava constantemente sobrecarregada e desvalorizada. O Enzo merecia estabilidade, não essa tensão de fogo lento. E eu? Eu merecia uma parceira, não uma dependente. Minhas mãos tremiam quando eu coloquei a caneca na mesa. Eu não tinha certeza se ainda tinha forças para lutar. Não assim. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E se quiser acompanhar mais a minha jornada, não esquece de se inscrever.